E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu acho que esse vídeo aqui vai ajudar bastante a quem decidir fazer esse tipo de viagem que eu escolhi, que é fazer Belém, Rio de Janeiro. Dá uma viagem de aproximadamente 1 dia e 20 horas, contabilizados aí pelo Google Maps. Mas a princípio eu tô levando em torno de 3 dias. Esse é o meu segundo dia de viagem, segundo/terceiro. Primeiro dia que eu saí de Belém eu já saí um pouco tarde, então eu só rodei em torno de 500 quilômetros. E aí ontem eu consegui fazer 850 ou 900, agora eu não me recordo bem. E hoje minha expectativa é fazer em torno de 800 km. Dá pra fazer tranquilamente, né? Eu acredito que para quem sai por volta aí de 5 da manhã, começa a pegar a estrada nesse horário, 5, 6 horas, tá excelente, não tem tanto trânsito assim, não tem tanto carro, o clima tá mais agradável, então você começa a viagem bem. Para quem decidir tomar café no hotel que tiver, ou se levar alguma coisa no carro, que é até o meu caso, né? Eu comprei um cooler, coloquei suco, água, tem alguns biscoitos também. Cheguei a comprar pão, mas eu ainda nem fiz uso dele. Mas eu tenho tomado café nos hotéis ou então em algum lugar que eu paro. Eu deixei isso aí, basicamente a água e o suco para eu tomar durante o caminho, o biscoito ali pegar um pouco. Mas a ideia principal é deixar isso como emergência, caso eu pare em algum lugar que não tenha comida, ou então eu fique muito tempo preso em algum engarrafamento, eu consiga comer tranquilamente. Situações aí chatas é essa agora aqui, ó. Eu não tenho como mostrar, mas tem um ônibus aqui que bloqueou a pista porque tem um caminhão super pesado subindo. E aí ele tá gerando um congestionamento. O motorista botou na contramão aqui mesmo, sendo faixa contínua, não tem carro parado na posição para ele poder fazer isso. Algumas pessoas estão pegando também o acostamento. E essa parte aqui onde eu já tô bem distante de Belém. Eu saí de Gurupi por volta de 6 da manhã e tô indo a Brasília. E assim que eu saí do Tocantins, já começou a aparecer alguns pedágios. A pista melhorou consideravelmente, está bem melhor sinalizada, tem melhores pontos de ultrapassagem. Em alguns pontos, principalmente de subida, que não foi o caso desse, são de pista dupla, então os carros mais pesados, né, caminhão, ônibus, acabam fazendo uso dessa pista mais lateral aí e a galera vai subindo tranquilamente. Eu recebi bastante críticas, sim, algumas positivas, outras construtivas, mas a maioria delas ali num tom de desgaste, né? Eu acredito que a galera tava criticando tanto assim, mas isso não importa. De fazer essa viagem Belém-Brasília, que é a vontade que eu já tinha há bastante tempo. Eu sempre achei legal fazer viagem de carro. Aí tinha conversado com a minha esposa, mas nós temos 2 filhos, então ficaria um pouco puxado para que a gente levasse as crianças. Existiu a possibilidade de deixar eles com a minha sogra, mas aí ainda assim seria uma viagem, se eu fizesse com ela, a gente faria essa viagem um pouco mais longa, pararíamos em mais lugares, ou até fizéssemos por um outro caminho, que depois eu fiquei pensando, não era tanto a minha vontade. Eu faria Belém, Natal, Rio de Janeiro, e pararia em alguns outros lugares assim, que eu acho que são, não sei, eu gosto bastante de litoral, de praia, então eu acho que seria uma viagem bem agradável também, principalmente com ela. A gente pararia mais, curtiria mais os lugares, seria bem interessante para nós dois. Mas por conta aí das crianças, né, um filho de 7 anos e uma outra filha bem mais nova aí de 1, essa adaptação saindo de Manaus, que é onde nós morávamos, para voltar para o Rio de Janeiro, de onde a gente de fato é natural, ficaria um pouco ruim para eles, né? Então eles estão nesse período de adaptação, principalmente na nossa filha mais nova. E aí deixar ela com a minha sogra, que ainda não entende muito bem como é o dia a dia dela ali, mesmo sabendo cuidar de criança, ficaria um pouco ruim. Então dela dormir lá, não ter a minha presença ou a presença da minha esposa, a gente decidiu
fazer essa viagem. Aliás, minha esposa foi de avião, eu já mandei o outro carro para o Rio de Janeiro e decidi, já tinha decidido antes também, né, que era uma viagem que eu queria fazer há muito tempo, fazer Belém e Rio de Janeiro. E tem sido bem tranquilo. Primeiro dia que eu saí de Belém, eu tava junto com outro amigo meu que tá fazendo Belém e Natal. E aí eu fiquei esperando ele tinha algumas coisas para arrumar, para colocar no carro dele, e acabou que ele se atrasou um pouco. E como a minha viagem era mais distante, eu decidi sair, mas aí acabei perdendo um pouco de tempo nessa de esperar ele. Ele também acabou tendo alguns outros contratempos. E infelizmente a gente não conseguiu nem se encontrar. A gente tinha até decidido tomar um café junto pela manhã, sabe? Tipo assim, pô, tal, só pra se despedir mesmo. Mas, enfim, ele já tá no caminho dele, a princípio tá tudo certo. E aí eu decidi fazer essa viagem, né? Então comecei lá por volta de 9 da manhã, mas aí peguei já o engarrafamento pra sair de Belém. Então eu peguei estrada de fato por volta de 11 horas, 10h30, 11 horas. E esse horário já é um pouco ruim, já era para eu estar na estrada há bastante tempo, então só consegui rodar em torno de uns 500 km aproximadamente, eu acho que foi um pouquinho mais. Mas enfim, foi tranquilo também. E aí parei na primeira cidade lá que dava, que era... Agora eu não me recordo o nome. Mas parei lá, dormi, na sequência eu fui pra Imperatriz. Ou melhor, fui pra Imperatriz, a primeira cidade que eu parei. Em seguida, eu fui pra Gurupi, né? No dia seguinte fui pra Gurupi, que foi onde eu dormi. Então rodei de Imperatriz pra Gurupi em torno de uns 800 km. Eu tinha... Minha expectativa maior era conseguir ir a Palmas. Eu acho que é uma das capitais... Acho que uma das poucas capitais aí que eu ainda não tive o prazer de ir. Mas aí ficaria muito fora da minha rota, não muito. Eu ia parar em Paraíso do Tocantins, que é uma cidade do lado de Palmas, mas como Palmas é uma cidade um pouco isolada ali dentro do próprio estado, né? Tem um rio para dividir, então você só sai por um lado e depois precisa entrar por outro. Eu não sei bem a logística para poder chegar lá, mas eu teria que rodar em torno de uns 50 quilômetros aproximadamente, ou até um pouco mais do que isso, para ir a Palmas e depois sair. E como eu ainda estava na metade do dia, aí eu falei, pô, eu não vou... não é perder tempo, mas eu preferi dar continuidade, tendo em vista que a minha pretensão é chegar ao Rio de Janeiro antes do Natal. Acredito que amanhã, pela noite, eu já esteja no Rio de Janeiro, né? E... Enfim, o caminho tem sido bem tranquilo. O primeiro dia de Belém para Imperatriz, a pista estava muito boa, não tinha pedágio. Acho que é uma pista regulada aí pelos órgãos aí de tráfego estatais. Alguns pontos não tinham sinalização, né? Então acho que essa é a maior crítica que eu tenho para fazer. Pouquíssimos pontos estavam com a pista recapeada, então estava muito tranquilo para rodar durante o dia, sem problema algum. Tem os perigos da estrada, né, de ultrapassagens aí indevidas, a galera tentando fazer ultrapassagem enquanto só tem faixa contínua, ou então tentando ultrapassar pelo acostamento. Eu fui fazer uma ultrapassagem, acho que o caminhão da frente não percebeu que eu estava do lado dele, ele quis também fazer uma ultrapassagem de um caminhão que estava até mais distante, em torno aí de quase 50, 60 metros da frente dele. E ele foi jogando para a esquerda, ele quase me jogou no outro acostamento do outro lado da pista. Ele tirou um pouco rápido assim, eu freiei o carro também, aí consegui fazer a ultrapassagem. Aí acredito que ele pediu desculpa porque ele ficou piscando o farol, liguei o pisca-alerta e beleza, vida que segue. Não acredito que ele tenha feito de caso pensado, né? Mas a gente precisa prestar bastante atenção, porque os caminhões por vezes não veem a gente, dependendo da posição em que a gente iniciar ali a ultrapassagem. E ele vai ver um espaço de tempo muito curto, depois a gente sai do campo de visão deles. Então tem que fazer a ultrapassagem segura aí, porque senão o risco de acontecer um acidente é bem alto. Ficar do lado de caminhão ou fazer ultrapassagem é interessante que se faça o mais rápido possível. A maioria dos caminhões aqui, pelo visto, tipo assim,
parecem a princípio ser novos ou estarem em condições de rodar, mas alguns não estão. Aí teve um deles que ele estourou o pneu bem do meu lado, assim, sabe? Do meu lado não, à frente. Foi um barulho razoavelmente alto, voou aí um pedaço de borracha para bem longe do caminhão. Então, se alguém estiver fazendo ultrapassagem e acontecer isso, acredito que a pessoa vai levar um susto bem rápido, né? Um susto grande, assim. Mandei a localização para minha esposa, né, em tempo real, para minha mãe e para os meus irmãos também. Então, a princípio, a galera tá sabendo onde eu tô. Em alguns pontos não tem sinal, principalmente saindo de Belém para Imperatriz, descendo, né, de modo geral, de Belém para Palmas ali, pegando esses dois pontos de referência. Realmente é um pouco difícil ali, tem que prestar bastante atenção porque não tem sinal. Então, o ideal seria já colocar a rota no primeiro ponto de cidade, onde a pessoa entender que é possível que ela... Não dá para ultrapassar. Entender que é possível ela conseguir traçar uma rota ali. E aí eu tô usando o Waze, né? Entre o Google Maps e o Waze tem se mostrado melhor nesse caminho. Mas na internet a galera consegue encontrar outros aplicativos. Se quiser também dá para comprar esses GPS aí que funcionam offline. Então, para quem viaja bastante, é uma alternativa razoável. Caramba. Para quem viaja bastante é uma alternativa razoável. Mas eu tenho 2 telefones, então tem esse aqui que eu tô fazendo vídeo para vocês e tem um segundo telefone que já era meu. E aí eu coloquei o Google, usei o Waze nele aqui e tô usando esse outro para fazer alguns vídeos e tal, filmar. A viagem tem sido bem legal, né? É um pouco cansativo dependendo do modo que você faz, mas eu tenho parado a cada 3, 4 horas ali. Parei agora para tomar café, eu saí cedo do hotel para poder já pegar a estrada bem no início da manhã. Eu achei bem melhor, eu vou conseguir chegar a Brasília a tempo de almoçar. Vou talvez rever alguns amigos meus que moram por lá. E aí na sequência eu vou colocar destino BH e devo parar em alguma cidade antes. Então vou rodar até Brasília em torno de 600 km, 500 eu acho, de onde eu saí, dá uns 500 e pouco, 600. E depois vou rodar em torno de mais uns 400 km. E já vou chegar à noite, ou pelo menos no início da noite, em alguma cidade para poder parar e dormir. Sobre o hotel, eu não fiz reserva em nenhum dos lugares que eu parei. E se fosse dar algum conselho também, eu acredito que o ideal é não fazer, porque você pode ter algum contratempo. Então, dependendo do hotel, você vai acabar pagando antecipado e vai precisar não estar naquele lugar, então vai perder o dinheiro da diária. Então, chegou na cidade que você decidiu parar, você simplesmente... Deixa eu só terminar de fazer uma ultrapassagem aqui. Isso. Beleza, consegui. E aí você simplesmente parou na cidade que você precisava. Você vai lá, procura um hotel. Aí eu uso o Google Maps, vou lá no Google Maps, procuro a cidade. Cidade não, procuro o hotel. Aí vou lá, vou pesquisando e tal, vejo qual o preço mais barato. Até porque a princípio é só dormir, no meu caso. Então eu já chego para poder dormir, vou à rua, faço algum tipo de janta ou lanche em algum lugar. Aí dou uma volta na cidade quando dá tempo e tal. Se eu achar que é legal dar uma volta ali na cidade, uma cidadezinha melhor assim. Conheço um pouco ali e tal, converso com quem trabalha lá no lugar e tal. Enfim, vou fazendo algumas perguntas que eu também acho interessantes sobre a rota, se é ruim de ir por um lugar, se é melhor ir por outro, se tem bastante pedágio, posto de gasolina, enfim. A galera, de modo geral, é bem solícita quanto a isso, então você pede informação, eles apresentam sempre que possível. Ah, que legal, ó. O carro da Polícia Federal fazendo ultrapassagem de 2 carros de uma vez só. Acho que não pode não, mas enfim, não sou eu quem faz as regras. E aí, então, pô, depois que eu cheguei a Tocantins, aí começou a aparecer bastante pedágio.
como o meu vídeo cortou, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu já falei no primeiro, mas a pista melhorou bastante depois que começou a ser pela uma concessionária, eu acho que é Ecovias o nome. Então melhorou bastante, né? A pista é bem sinalizada, ou melhor, é toda sinalizada. Iluminação não tem, coisa comum. Caraca, o caminhão vai me atropelar, filho. Ó, mais um caminhão aqui, ó. Vou ter que reduzir, jogar no acostamento para ele poder passar, porque a galera... Isso faixa contínua para ele. Chato. Ah, tá bom, né? A gente vai prestar atenção no trânsito. Vou acreditar também que ele tava tentando fazer o melhor ali. Às vezes o caminhão da frente tá andando bem devagar. Mas enfim, voltando a falar aí sobre a rodovia, tem bastante pedágio agora. Já é o quarto que eu passo de Gurupi até aqui e eu rodei em torno de 300 km. Ou seja, em torno de, na casa aí de 85, a cada 90 quilômetros tem um posto de pedágio aproximadamente, né? 90 não, acho que 70 e pouco, enfim, dá esses 300 quilômetros aí por 4. E o que acontece? O preço tá na casa de R$11, tem alguns que são R$11,50, outros são 11, acho que o mais caro foi R$11,80. Eu queria ter a tagzinha lá do Sem Parar. Eu acho que ia me ajudar bastante, porque a gente perde ali em torno de 2, 3, 4, 5 minutos às vezes parado no pedágio. E para quem tem essa tag, que tem várias empresas aí, né? Tem a Veloy, tem a Sem Parar, os bancos de modo geral também tem. Então, para quem tem, eu acho interessante, né? Você paga, acho que em torno de 20, tem algumas que são grátis, eu não sei como é que funciona direito. Mas enfim, você não precisa parar no pedágio, você passa direto. Para quem gosta de economizar em tudo, você não perde às vezes 30, 40, 50 centavos por pedágio, tendo em vista que você paga lá e por vezes a pessoa não tem aqueles trocadinhos lá para te dar. Aí se você quiser, você pode reclamar, falar que é para reduzir o valor do pedágio até que seja possível te dar o troco. Ou se você não quiser, você simplesmente pega o que ela te entregar ali, que geralmente está faltando 20, 30, de 10 a 30 centavos, a 40 centavos o troco, né? Mas, enfim, vai de cada um. Pô, os caminhões, né? Falei um pouquinho dos caminhões, alguns estão aparentemente em condições boas, outros não, mas o que eu achei bem interessante, já tinha visto também na internet antes, é que eles ajudam de modo geral nas ultrapassagens, assim, não todos, mas a maioria ajuda. Então quando você chega em alguns pontos de ultrapassagem, em que eles sabem que é possível você ultrapassar, ele dá seta majoritariamente aí para a direita, como se ele fosse parar o caminhão, né? Ou fazer uma manobra para ir para o acostamento, indicando que você consegue ultrapassar. E quando não dá, ele dá seta para a esquerda, como se ele fosse fazer ultrapassagem. Então ele deu seta para a esquerda, quer dizer que ele está indicando para você que ou ele vai fazer uma ultrapassagem, ou então de que não é possível você ultrapassá-lo naquele momento que está vindo o carro na contramão, você não vai ter tempo hábil. Vários caminhões fizeram isso, né? Então eu também sinalizo um pouco ali, dizendo, eu aperto aqui o pisca-alerta, então eles piscam o farol e aí beleza, vai um ajudando o outro também, né? Assim como eu também dou passagem para carros maiores. Bastante picape tem aqui na rodovia, a galera usa bastante aí. Então, e aí eles andam bem mais rápido. Enfim, se dá pra você deixar a pessoa seguir em frente, deixa, né? Você segue seu caminho ali e vai tudo tranquilo. O posto de gasolina, que eu também não sei se eu já falei, mas tá na casa aí, o preço da gasolina tá na casa de R$5,60. Então o mais caro que eu paguei foi R$6, mas de modo geral tá na casa ali de R$5,49, R$5,50. Mais barato acho que foi R$5,39 que eu paguei. E tô abastecendo a cada meio tanque, que tá dando aí em torno de 4 horas de viagem. Então é hora que eu paro para almoçar, o carro esfria um pouquinho também e tal. E aí depois que eu faço isso aí, almoço, ligo o carro de novo, pé na estrada. Depois eu
desligar um pouquinho aqui e depois a gente se fala um pouco mais, beleza? Daqui a pouco eu posto um outro vídeo aí, senão esse aqui vai ficar muito longo.